O abuso do poder religioso. O repórter Luciano Neves nos explica essa situação. É grande a expectativa para saber se de fato vai haver ou não a mudança de data das eleições municipais em 2020, mas paralelo a isso, ocorrem diversas situações. Uma delas é o abuso do poder religioso que está sendo debatido no Tribunal Superior Eleitoral. Sobre esse assunto eu vou conversar com o advogado Luciano Catarinho. Professor, só para entender um pouquinho como é o andamento dessa situação, o que é o abuso de poder religioso? Bom, a gente existe hoje e é reconhecido pela legislação, inclusive que ampara as AIGES, que é as ações de investigação eleitoral, é o abuso do poder econômico, quando o sujeito gasta e usa do dinheiro para poder se eleger, o abuso do poder político, onde se usa de toda a influência política para conseguir também se favorecer a sua eleição. E o que está sendo discutido, se é possível caçar a questão do abuso do poder religioso, ou seja, utilizar-se da força da igreja, ou da religião, ou dos grupos, para poder angariar votos e assim se eleger. Lógico, essa discussão ainda está passando, existem votos divergentes, tem o ministro Fachin, teve o ministro Alexandre de Moraes que questionou essa questão de você colocar um abuso específico, como é religioso, porque poderia ter o abuso do poder associativista, o abuso do poder sindicalista dos sindicatos, quer dizer, tudo isso seria um abuso para poder eleger candidato. Então essa discussão influencia e impacta diretamente nas questões das futuras AIGES, que é as ações de investigação eleitoral para a cassação de eventual mandatos. Bom, doutor Luciano também faz parte da comissão, é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, para saber de fato o andamento da mudança, da possibilidade da mudança de data das eleições para os dias 15 de novembro e 29, o segundo turno, 29 de novembro. Está na Câmara esse processo. Qual que é o andamento? O que é necessário para que seja de fato aprovada essa alteração das datas das eleições, doutor? A gente diz que as datas das eleições estão fixadas desde 1988 na Constituição Federal, que é o primeiro domingo de outubro e o terceiro ou quarto domingo, não me recordo, mas está lá fixado. A questão da alteração das datas precisa de uma PEC, que é essa emenda constitucional. E essa emenda ela tem uma dificuldade de aprovação, que é 3/5, 2 votações em cada uma das casas, quer dizer, 2 vezes no Senado e 2 vezes na Câmara. O que tem se debatido é que o Senado já tem aprovado, os senadores, mas a Câmara de Deputados não há voto suficiente para atingir os 3/5 para mudar as datas. Dizem, comentam e falam que existe uma pressão das bases eleitorais nos deputados, ou seja, nos municípios. Prefeitos, vereadores que estão indo para a reeleição não querem que essa data seja alterada, porque toda essa questão do que nós estamos vivendo da pandemia pode cair no colo aí a responsabilização dos prefeitos e dos vereadores atuais e que isso prejudicaria a reeleição. Então, provavelmente essa pressão é o que está impedindo que os deputados aprovem essa mudança de data. Mas você que é pré-candidato, você que está pleiteando pleito, que vai pleitear essa eleição, você tem que cumprir as datas já pré-definidas, principalmente de descompatibilização. Você que trabalha no rádio, na televisão, você que é servidor público, você tem que respeitar as datas já fixadas pelo TSE. Ou seja, não dá para contar que vai alterar ou não. Se alterar, a gente vai ver que a data da eleição mudou. Mas os prazos de descompatibilizações e todas as outras determinações têm que ser cumpridas com a data vigente anterior. Muito obrigado, então, pelas suas informações, doutor Luciano Catarinho. Lembrando que a PEC 18 de 2020, que sugere, então, a alteração da data das eleições para os dias 15 de novembro e 29 de novembro, já foi aprovada no Senado e ainda aguarda a análise do texto base na Câmara dos Deputados.